juntos? Que maravilha, meus irmãos, que bênção estarmos juntos mais um domingo. Eu estava ali atrás agora há pouco e pensando, meu Deus, quando vai passar tudo isso, Jesus? Tem que passar logo. Tanta gente querendo congregar e não pode vir. Tantos irmãos que desejam estar aqui e não podem estar, né, por causa das medidas. Mas isso vai passar, a situação vai passar. Tudo vai se normalizar. Quantos pais queriam estar aqui e não estão porque os filhos não podem estar? Quantas pessoas idosas que congregam aqui, idosas na força de expressão, porque na verdade não são idosas coisa nenhuma, né? Quantas pessoas já na melhor idade congregam aqui e infelizmente também não podem estar, mas estão assistindo online agora. Mas eu fiquei muito feliz por você estar aqui, mas ao mesmo tempo eu estava olhando ali dizendo, meu Deus, quando passar nós vamos ter que apertar bem essas cadeiras aqui, porque senão não vai caber. Ainda vamos ser obrigados a começar o segundo culto no domingo. Literalmente. Mas graças a Deus por você que pôde estar aqui, e juntos vamos viver um momento muito especial em Deus, pode ter certeza disso. Já começamos e agora vai ser através da palavra, amém? Abra sua Bíblia, por favor, em 3 João, terceira carta de João. Vamos ler os versos 1 e 2. Glória a Deus. Se tiver aquela versão, aí deve estar como ARA, Almeida Revista e Atualizada. Dá uma olhada aí, coloca nessa versão para mim, se tiver. Se não tiver, pode deixar na NVI mesmo. 3 João, só tem um capítulo, então vamos ler os versos 1 e 2. Glória a Deus. Eu estou vendo que muitas pessoas andam com a Bíblia mesmo, né? A Bíblia impressa. Levante aí, deixa eu ver. Que maravilha! Olha, vocês não sabem quanto vocês me emocionam fazendo isso. Que coisa linda! A Bíblia é o livro mais vendido de todo o mundo há séculos. Não é de agora não, é há séculos. Inclusive, o primeiro livro completo, impresso e distribuído, depois que a prensa foi inventada, ou depois virou gráfica, né? Foi a Bíblia, que foi uma tradução inglesa e consequentemente depois uma alemã da Bíblia Sagrada. Vamos ler então? Achou não? Tem não? Está bugado, né? Tem que desbugar esse programa anda muito bugado ultimamente, né? Glória a Deus. Então vai na NVI mesmo, na versão internacional. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Claro que a palavra presbítero aqui, algumas pessoas já devem ter lido em alguma versão, ao invés desta palavra em português presbítero, deve ter lido o ancião, né? O ancião ao amado Gaio, ou o presbítero ao amado Gaio. Naquela época, o ministério do presbítero ou do ancião era um ministério muito respeitado na igreja primitiva, por causa da questão de idade mesmo. Normalmente o ancião era extremamente respeitado na igreja, que foi uma das grandes dificuldades que Timóteo teve para pastorear a igreja de Éfeso, com apenas 21 anos de idade, que é quando Paulo escreve as 2 cartas a Timóteo. Timóteo era muito jovem, e aí Paulo escreve dizendo a ele que ele fosse exemplo dos fiéis, e que ninguém desprezasse a sua mocidade, porque era muito complicado para o jovem ministrar a vida de um ancião, até porque na cultura judaica principalmente, só era considerado o homem adulto com autoridade para exercer alguma coisa a partir dos 30 anos. Então o sacerdócio, por exemplo, nenhum sacerdote poderia ser ungido a sacerdote na tribo de Levi, sendo descendente direto de Arão, se não tivesse a idade de 30 anos. Por isso, quando Jesus começou o seu ministério, ele começou aos 30 anos, justamente para ter autoridade para falar, para ser ouvido pelo povo. Se ele começasse menos do que isso, talvez ninguém o ouviria, pela falta de consideração para com a idade.
E Timóteo, com apenas 21 anos, pastoreava Éfeso, e Paulo chega e diz: olha, Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Aí fala no trato, no amor, na palavra. E porque ele sendo o exemplo, ele ganharia o respeito pelo testemunho. Agora, João já era bastante velho, na verdade. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural, e morreu aproximadamente aos 100 anos de idade, logo depois que saiu da ilha de Pátimos, onde ele teve a revelação do Apocalipse. Ele foi para Éfeso. Possivelmente essa carta ele tenha escrito já na sua idade avançada, na cidade de Éfeso, exatamente na igreja onde Timóteo pastoreava. E aqui ele está escrevendo como um ancião, o presbítero da igreja, e ele escreve ao seu amigo Gaio, e ele diz a Gaio: ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Isso aqui é muito importante você entender, porque muitas pessoas amam as outras pessoas, mas a forma de amar e o contexto em que amam muitas vezes não tem nada a ver com o que agrada a Deus. Então nem tudo que você diz amor significa que está no campo daquilo que Deus se agrada. O amor que Deus realmente honra e o amor que flui de Deus é o amor que ama na verdade, não é o amor na mentira. Tem muita gente amando pessoas na mentira. Está praticando o erro e ele está amando a pessoa no erro. Você tem que amar a pessoa para tirá-la do erro, mas não amá-la para ele permanecer no erro. Amar na verdade significa: a verdade tem um padrão, se a sua vida não estiver nesse padrão, eu vou continuar amando, mas vou te puxar para esse padrão. E se você não aceitar, vamos estar sempre em choque, mas o padrão da verdade permanece. Estão me entendendo? Então tem que amar na verdade, não é acoitando a mentira. Tem que amar na verdade. João diz: eu te amo, amado Gaio. Mas ele diz: eu te amo, mas eu amo na verdade. E por que ele diz isso? A carta toda ele desenrola esse tema da verdade na vida de Gaio. E vamos para o verso 2, e aqui que vai ser o assunto da mensagem. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Na revista e atualizada diz: eu oro para que você vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, e que seja próspero, assim como é próspero a sua alma. Aqui eu quero ater na palavra para poder trazer essa mensagem sobre 3 características de uma alma próspera. Muitas vezes as pessoas entendem tão mal essa palavra prosperidade, por causa de tanta gente que usa esse termo somente para questões financeiras, que não entendem a essência do que é ser próspero. Ser próspero, na verdade, é estar bem em tudo. Isso é ser próspero, estar bem em tudo. Por isso que quem está em Cristo, ele estando em Cristo de verdade, nos fundamentos do Evangelho, ele passa a ter uma alma próspera. E nem sempre significa estar com o bolso cheio de dinheiro, mas ele passa a ter uma alma próspera, porque ele vai bem em tudo. Lembra das bem-aventuranças? Jesus chega e diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque herdará o reino de Deus. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. A palavra bem-aventurado ali no grego, se for traduzir ao pé da letra, significa mais que satisfeito, ou plenamente satisfeito. Você já teve alguma coisa assim de ficar plenamente satisfeito? Claro que a maioria deve ser comida. Ninguém entendeu, tá bom. Quando come aquela comida diz: oh glória, aleluia. Ou então quando tem vontade de comer aquela comida, fica sonhando, né? Meu Deus, oh Jesus, eita Jesus. Tem gente que tem essa questão do plenamente satisfeito quando pensa em certas comidas, né? Cuscuz, por exemplo. Eu estou falando, eu vou levantar uma tese eu vou desenvolver uma tese de que o cuscuz já está virando religião no Nordeste. Então,
O plenamente satisfeito significa que eu estou realizado em todas as coisas, mas não é pela circunstância que me cerca, mas é pelo que flui de dentro de mim. Então, estar plenamente satisfeito é eu estar bem com tudo, independente de como esteja o tudo, mas eu estou bem com todas as coisas. Isto é prosperidade, isto é ter uma alma próspera. Porque você vai encontrar gente na mais singela comunidade, na mais simples habitação, e ainda assim, faltando tantas coisas materiais, você vai encontrar gente lá louvando com todo o coração ao Senhor Jesus, e plenamente satisfeito em adorá-lo e em servi-lo. E por que isso acontece? A Bíblia chama isso de uma paz que excede todo o entendimento. Por mais que você tente entender, você não vai entender, porque flui profundamente na alma daquela pessoa o simplesmente se realizar em servir a Jesus. E isto é a prosperidade da alma. Por outro lado, tem aqueles que são pobres da alma. São aqueles que nada os realiza, nada os satisfaz. Mesmo que as coisas todas lhes favoreçam, ainda assim tem tudo de ruim na alma: angústia, depressão, tristeza, mágoa, rancor, insatisfação de todas as coisas. Eu quero dizer para você uma coisa muito séria hoje: se Jesus não for suficiente na sua alma, você ainda não entendeu quem é Jesus realmente para você. Pode parecer duro o que eu estou dizendo, posso estar te colocando na parede, encurralando a tua fé, mas esta é a verdade, porque nós somos tendenciosos a alimentar a nossa alma de fé e de ânimo e disposição, quando nós estamos vendo as possibilidades e as bênçãos fluírem. Mas quando a coisa arrocha, aperta e tudo fica tenebroso e não conseguimos enxergar um palmo na frente do nariz, parece que essa satisfação em Cristo desaparece, como se Ele não fosse mais poderoso do que o que nós estamos passando. Mas hoje Deus vai renovar a sua alma e vai colocar você plenamente satisfeito naquilo que Ele tem para a sua vida. Você pode ter certeza disso. Plenamente satisfeito. Agora você não pode ficar titubeando, porque quem fica titubeando é fraco. A Bíblia diz que aquele que é de doble ânimo, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Você não pode ficar titubeando, pensando duas coisas ao mesmo tempo, como se ter fé e não ter fé fossem a mesma coisa, estar em Deus ou não estar em Deus fossem a mesma coisa, tudo estivesse no campo duvidoso. Você precisa estar firme na rocha, independente da tempestade, da enxurrada que venha. Você tem que estar firme na rocha, sem titubear, porque a tua alma é próspera, e você sabe em quem você crê, e você sabe quem está cuidando de você. Você sabe quem é o seu Deus. Quem fica titubeando morre no meio da história. Lembra da história do pato, da águia e do peixe? Isso é uma metáfora. Estavam os três batendo papo na beira da lagoa, e de repente o peixe diz: olha, se aparecer um caçador, um pescador por aqui, ele não me pega, porque se ele aparecer, eu sei nadar e vou no mais profundo do lago e ele não me apanha. Aí a águia disse: se aparecer um caçador aqui, ele não me pega, porque eu sei voar. E quando ele aparecer, eu vou, e vou mais alto, e desapareço entre as nuvens, e ele não me pega. Aí o pato riu e disse: coitado de vocês, se aparecer um caçador aqui, ele não me pega, porque eu sei nadar, eu sei voar, e eu sei correr. Então o caçador não me pega. E apareceu o caçador. Quando apareceu o caçador, o peixe foi o mais profundo, desapareceu na escuridão da profundeza. A águia voou e desapareceu entre as nuvens, e o pato ficou: eu corro, eu vou, eu nado. E o caçador matou o pato. Assim tem muita gente titubeando na história da vida. Hoje tem fé e depois diz não sabe o que faz. Hoje vem para a igreja, amanhã não quer vir mais. Até rimou. Hoje está orando, amanhã não quer mais orar, porque parece que nem tem mais fé para orar.
Hoje lê a Bíblia, amanhã não quer mais ler a Bíblia porque não tem paciência nem para ler a palavra. Hoje está pronto para ouvir conselhos, amanhã não quer ouvir ninguém, porque tudo na vida está se perdendo e acabando. Titubeia-se no meio da história da vida e se perde. Aí vira presa fácil da circunstância, presa fácil das armadilhas do diabo, presa fácil dos ataques, presa fácil das setas. E vai perdendo as coisas boas da vida, porque fica sempre titubeando. Pensa que sabe tudo e na hora do vamos ver não sabe nada. Pensa que consegue tudo e na hora do vamos ver não consegue nada. Por isso que você não pode ter uma alma empobrecida. Você precisa ter uma alma próspera. Aquela que olha para o que está bem e diz glória a Deus. Aquela que olha para o que está mal e diz em Deus me realizo. Então glória a Ele do mesmo jeito. E você passa a viver uma vida estável. E não fica mais titubeando, se perdendo nos falsos amores da vida. Porque os teus amores agora vão estar pautados na verdade e não na mentira. Quem está me entendendo? Então aguente aí que eu vou engrossar o caldo agora. Eu quero falar dessas 3 características de uma alma próspera. Que é quando ele diz aqui: amado, oro para que você tenha boa saúde e que tudo lhe vá bem, ou seja, que seja próspero em todas as coisas, assim como é próspera, assim como vai bem a sua alma. Quem estudou teologia comigo aqui, e quem está ingressado na jornada vai aprender um pouco sobre isso mais na frente, mas aprendeu, quem estudou teologia aqui aprendeu sobre corpo, alma e espírito. Entendeu o que é corpo, entendeu o que é alma e entendeu o que é espírito. Essa tricotomia do homem. E muitas pessoas não sabem discernir isso, mal discernem o que é corpo. Não sabem discernir o que é alma, não sabem discernir o que é espírito, e ainda assim se dizem espirituais. Mas na hora de viver a espiritualidade não se tem a mínima ideia se isso é espiritualidade ou se isso é meramente reação almática da vida. Mas a alma ela é fundamental porque a alma é o centro recipiente das informações da sua vida. Sejam elas naturais, sejam elas espirituais. É na alma que você absorve as informações que vêm do mundo, do exterior do seu corpo. E é na alma que você também recebe as informações que vêm do espírito, as informações espirituais. É na alma que você tem todas as sensações das coisas carnais, mas também das coisas espirituais. Quanto mais espiritual você está, mais a tua alma se encherá de informações que vão mexer com as sensações. E aí, se você está bem espiritual, você vai pensar espiritualmente, vai sentir espiritualmente e vai decidir espiritualmente. Se você está bem carnal, você vai pensar carnalmente, você vai sentir carnalmente e você vai decidir carnalmente. Por isso que muita gente não consegue vencer o pecado, porque o pecado trabalha unicamente com os estímulos da carne. E aí enche as informações da mente, que é uma função da alma, a sua psique. Inclusive, a palavra mais usada para alma no Novo Testamento é psique, que é literalmente isso, mente. Aí absorve só informações da carne, enche a mente de informações da carne, e aí vai começar a sentir, porque as emoções também são funções da alma. Aí vai começar a sentir só pelos estímulos das informações carnais. Aí os desejos serão carnais, porque a vontade é a terceira função da alma. E começa a ter estímulos carnais. Se você não fechar a porta para os estímulos da carne e abrir a porta para o que é espiritual, a sua alma não vai se encher daquilo que é espiritual. E aí a sua alma vai ficando cada vez mais pobre, quando o que é espiritual vai desaparecendo na alma. E o que é carnal vai crescendo na alma, você vai empobrecendo essa alma. E chega um ponto que você não tem mais nenhuma percepção de Deus. Você não sente mais Deus, você não pensa mais em Deus, e você não tem mais desejo pelas coisas de Deus. Porque a sua alma está cheia do que é natural, do que é carnal. Foram estas informações que abasteceram a sua mente e as suas emoções. E isso limitou você a ter sensibilidade espiritual.
Por isso que tem gente, quando você fala da Bíblia, ele ao invés de querer ouvir, ele se irrita sem motivo nenhum. Porque a informação espiritual afronta uma alma construída a partir somente da carne, de informações carnais e pecaminosas, naturais e terrenas. Por isso que tem gente que frequenta a igreja e quando você fala vamos orar, para ele parece ser a coisa mais difícil do mundo, enquanto falar no telefone com um amigo por tempo indeterminado é a coisa mais fácil do mundo. E por que falar com Deus não é tão fácil quanto falar com um amigo? Porque a sua alma está tão abastecida de coisas naturais e daqui que você não consegue mais ter a sensibilidade e a força para viver as coisas espirituais. Por isso que tem gente que para congregar precisa ser a força. Aqui fala pulso. Tem que ser levado, tem que ser empurrado. Porque a alma está tão empobrecida que ir para a igreja parece ser um esforço tremendo, mas ir para o shopping fazer, nem que seja para poder vitrinar, porque às vezes nem dinheiro para gastar tem. Não tem esforço nenhum. Porque a alma está empobrecida espiritualmente. Por isso muita gente não consegue nem sequer louvar a Deus. Porque qualquer outra música parece ser mais empolgante, mas o louvor parece ser sem graça, porque não tem mais compatibilidade com a alma. Por isso muita gente tem dificuldade de falar de Jesus, porque até para si mesmo, passar tempo ouvindo de Jesus é sufocante. Imagine falar para outros. É o estado de alma empobrecido. Quando a Bíblia fala sobre a alma estar próspera, é porque há uma necessidade muito grande de ligar a nossa alma, o que pensamos, o que sentimos e o que desejamos, compõe o contexto da nossa alma. Precisamos ligar isso ao que é de Deus. E quando ligamos isso ao que é de Deus, a nossa percepção das coisas espirituais se ativa. Nós passamos a sentir mais, perceber mais. E muitas vezes o culto fica sem graça, mas não é porque o culto está sem graça, é porque a alma está desconectada daquilo que o culto oferece. Muitas vezes a pregação não alcança o coração da pessoa. Parece que a pregação é que é chata, mas não é. É porque o recipiente está desconectado. A alma não tem ligação, não tem afinidade com aquilo que está recebendo. E isso é muito sério. Porque na soma de tudo isso, o estado máximo disso se chama morte espiritual. E essa morte espiritual é quando tudo do mundo fica ativo em você, mas as coisas de Deus não. Tudo que se relaciona a Deus significa sacrifício, pagar preço. E eu fico preocupado quando eu vejo certos crentes falando: olha, irmão, eu passei 1 hora orando e eu paguei um preço alto diante de Jesus. Eu já disse isso aqui, mas como tem muita gente nova, eu vou repetir. Você já imaginou? O pastor Alexandre, ele não gosta do esporte não, ele gosta de shopping também. E ele já me levou nos cafés aí no shopping que eu nem sabia que existia. Imagine eu levando o pastor Alexandre, dizer: vou levar o pastor Alexandre para o shopping, Shirlene, comigo. Vai ser uma tristeza para ele, meu Deus. Nós vamos passar o dia só de cafeteria em cafeteria. Não fala para ninguém não, viu? Se na tua casa tiver café, você já está servindo banquete para ele. Aí gosta de café, irmão. Agora você imagine eu sair com o pastor Alexandre e passar o dia inteiro com ele no shopping. Digamos que foram somente 8 horas no shopping. E aí eu chego em casa e falo para a pastora Ana Carla: diga, Ana Carla do céu, hoje eu paguei um preço. Pense num preço alto que eu paguei hoje, aleluia. Eu passei, foi 8 horas com o pastor Alexandre no shopping. Eita preço que eu paguei. Agora imagine alguém vazando isso e alguém falar para ele que para mim me custou muito caro passar esse tempo que eu passei com ele. Como você acha que ele iria se sentir?
Você acha que ele ficaria feliz em saber que para mim foi muito alto o preço que eu paguei para estar na companhia dele? Foi exatamente assim que Jesus sente quando você fala: fiquei 1 hora orando, eu paguei um preço. Aí Jesus olha e fala: é tão ruim assim ficar 1 hora comigo, que te custa tanto. É um sacrifício tão grande assim para você. Sabe por que é um sacrifício? Porque no fundo, o preço que você pagou é na intenção de garantir que em você haja mérito para receber alguma coisa dele. Mas na verdade a tua alma não teve afinidade em estar com ele. Porque se a tua alma tiver afinidade em estar com ele, isso jamais significará sacrifício para você. Isso jamais será um preço na sua vida. Quer medir o seu estado de alma relacionado às coisas espirituais? Meça o quanto te custa estar ou fazer alguma coisa para Deus. O dia que isso não significar mais sacrifício para você, significa que houve afinidade. Por isso que a ordem do Novo Testamento não é para você poder obedecer a Deus com todas as forças, com toda a sua inteligência, com todo o seu coração. Não, a ordem no Novo Testamento é para você amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com todo o seu coração. Você tem que amar a Deus. Por quê? Porque se eu amar a Deus, eu não terei dificuldade nenhuma de me aproximar dele, porque aquilo que eu mais amo, eu me aproximo. E eu não tenho dificuldade em estar perto de quem eu amo. Você já imaginou se eu não amasse a minha esposa, como eu conviveria com ela 20 anos? Já imaginou acordar todo dia para a cara dela e: meu Deus, misericórdia, Jesus, aleluia, mais um dia, Senhor, oh, glória a Deus. Você acha que isso duraria 20 anos? O amor nos faz ir na direção daquilo que amamos. Se está sendo difícil para você servir a Deus, difícil para você andar com Deus, difícil para você cumprir o propósito da fé, é porque a tua alma não está tendo afinidade com as verdades do Evangelho. A tua alma está em afinidade com outras coisas. E como você vai saber que outras coisas são essas? São aquelas coisas que você tem facilidade de fazer sem que lhe custe nada. Isso não representa para você custo. Aplauda ao Senhor para dar uma disfarçada. A sua alma tem que ser próspera. Quais são as características de uma alma próspera? Vamos lá. A primeira característica está lá no verso de número 4. Olha o que diz: não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Uma alma próspera em Deus não tem problema com a verdade. Anda com ela. Uma alma que não é próspera em Deus tem dificuldade com a verdade. Isso é complicado. Eu disse no culto anterior, Spurgeon, um grande pregador, ele disse assim, que a humanidade não gosta da Bíblia, porque ela contém o que a humanidade mais teme: a verdade. Quando eu estou com a minha alma próspera em Cristo, eu não tenho problema com a verdade, eu ando com ela. E se a verdade me expõe em alguma coisa, é para que eu saia da mentira. E se a verdade me confronta em alguma coisa, é para que eu me transforme para viver a verdade. Mas a verdade não é a minha inimiga. A verdade é a minha companheira de vida.
eu estou com a alma próspera, o que eu penso é na verdade, o que eu sinto é na verdade, e o que eu desejo é na verdade, e o diabo não pode entrar na minha vida em nada, porque se ele entrar, ele vai se deparar com a verdade da minha vida, que é Jesus Cristo. Ele é a minha verdade. Por isso que seguir a Cristo é uma decisão, é uma escolha, não é um automático. Porque quando você vai andar com Jesus, saiba que você vai estar andando com a verdade. Não é uma decisão de eu nasci assim, já cresci assim, já tenho ele no meu coração desde que eu nasci. Não é assim. Não pense você que porque filho de peixe, peixinho é, filho de crente, crentinho é. Não é assim que funciona. Andar com a verdade tem a ver com decisão pessoal. E não com dinastia, não com hereditariedade biológica. Tem a ver com escolha, tem a ver com decisão. Uma alma próspera anda na verdade, não tem problema com a verdade, porque ele sabe que a verdade o favorece. A coisa que o diabo mais teme é a verdade. Porque a única coisa que elimina tudo que o diabo faz é a verdade. A verdade desmonta qualquer obra de Satanás. Porque Satanás sempre vai trabalhar com engano, sempre vai trabalhar com a mentira, sempre vai trabalhar com a ilusão. Ele sempre vai querer deturpar a verdade. Foi assim no Éden. Foi assim até na tentação de Jesus no deserto. E é assim comigo e com você. Ele está sempre querendo trazer a mentira. Mas uma alma próspera sabe que o melhor caminho é andar com a verdade. Não tenha medo da verdade. Por que no Evangelho tem a responsabilidade de cada pessoa confessar? Já parou para pensar nisso? Confissão. Hoje não tem muita prática disso não, porque confissão saiu de moda, não foi? Não tem muita prática agora, ninguém mais fala nisso, deixa isso para lá, né? Mas a confissão ela é extremamente necessária, porque a confissão não tem a ver com Deus e não tem a ver nem com o que está à minha volta. A confissão tem a ver com a minha alma. Quando eu confesso, me desculpa o que eu vou dizer aqui, vai ser meio feio, mas aguente aí. Mas quando eu confesso, é como se a minha alma estivesse cheia de dejetos e eu desse uma descarga na alma. É literalmente isso. Então confessar é jogar os dejetos fora. Por isso que Deus, Ele só quer operar na sua vida a partir da sua confissão. Quando você confessa a Deus os seus pecados, suas culpas, suas falhas, está dizendo: Deus, estou jogando tudo fora, e Deus pode deixar que a faxina do Espírito Santo está entrando para limpar tudo. Mas se não há confissão, a porta trancada pelo lado de dentro e Deus esperando você abrir. É cultivar a alma na pobreza e na sujeira. A confissão é necessária, porque limpa a alma. Eu tenho que confessar porque Deus tem que ouvir os meus pecados? Não, não é isso, Ele já sabe. Antes do pensamento ser formado na sua mente, diz o profeta que Ele já sabia o que você iria pensar. Não é isso, não se trata dele saber ou não saber, se trata de você se liberar, você limpar, tem que jogar fora. E a confissão é nada mais nada menos do que assumir e aceitar a verdade. Você aceita a verdade e confessa. Se você não confessa é porque no fundo, esta verdade ainda não entrou em você. Você fica cultivando os males na sua alma, achando que isso é bom. E isso é coisa séria. Eu me lembro alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, eu estava com um pastor que ele estava orando por cura física de vários doentes na igreja.
E eu estava nesse culto com ele quando ele chamou, fizeram uma fila assim de doentes, e ele começou a orar por um. Teve um paralítico lá que levantou da cadeira de rodas e foi curado. Aí teve um outro lá que era mudo e começou a falar. E várias pessoas curadas assim de milagres extraordinários. Aí chegou numa mulher que ela tinha um olho todo branco e o outro normal. Quando chegou na vez dela, esse pastor pôs a mão na cabeça dela, e quando ele começou a orar, ele parou e afastou e disse assim: irmão, é o seguinte, Deus me disse que não é para orar por você, para que você seja curado desse teu olho. Deus está me dizendo que não é físico o teu problema. Volta e perdoe, libere perdão, e Deus entrará na tua causa. Aquela mulher chorou. Aquela mulher chorou, foi para casa, dormiu, liberou lá os perdões que ela tinha que liberar. Eu não sei da vida dela, não sei o que aconteceu. Quando ela voltou do culto, no outro dia, no evento, foi algo extraordinário, porque ela disse que quando acordou pela manhã, que ela lavou o rosto como sempre fazia, e que ela olhou no espelho, os dois olhos estavam iguais. O problema não era no corpo, o problema era na alma. A mágoa que ela carregava há tantos anos já estava afetando-a fisicamente. Por isso, confessar é necessário. Todas as vezes que você tiver um problema desse tipo, você libera isso, seja para Deus, ou seja para alguém que seja necessário que você fale, que você peça ou libere perdão, ou você confesse os teus pecados para Deus e abandone esses pecados, você pode ter certeza que a tua alma fica zerada. E a sua alma passa a ser agora o palco propício para o mover de Deus. Porque agora você aceitou a verdade. Mas muitas pessoas estão acometidas pelo poder da mentira, porque acham mais cômodo, mais conveniente ficarem na escuridão. A primeira característica de uma alma próspera é que anda na verdade. Olha o verso 5. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Isso aqui eu acho lindo. Uma alma próspera, ela carrega consigo uma característica de fidelidade. É digna de confiança. Não é infiel. Mesmo as pessoas desconhecidas, a fidelidade não tem a ver com quem está lá. A fidelidade tem a ver com quem sou. É uma questão de alma, de caráter. Se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, diz a Bíblia, como eu poderei amar a Deus que eu não vejo? Como eu poderei corresponder a Ele se eu não o vejo? Se eu não consigo corresponder ao meu irmão que eu vejo? Uma alma próspera tem fidelidade. Fidelidade significa, se você está fazendo alguma coisa ruim para mim, pode ficar tranquilo que ou Deus ou qualquer outra forma de justiça virá, mas eu não farei mal para você. Porque no que toca de mim para o outro lado, eu tenho fidelidade com valores e princípios. Consegue entender isso? Muitos ficam convenientes, querendo reagir na mesma proporção, e não é assim. Olha o princípio de Deus. Vem cá, Aleph. Fique em pé aqui. Olha o princípio de Deus. Pedro estava andando sobre as águas, Jesus também. Quando Pedro teve medo de um vento frio que lhe soprou e começou a afundar. E diz a Bíblia que Jesus foi lá e o tomou pela mão. E quando tomou pela mão, o levou e o colocou no barco novamente. E ele estava afundando. Pedro podia ter acreditado na palavra de Jesus,
porque Jesus falou e ele andou sobre as águas como Jesus andou. Pelo menos registrado, não se tem nenhum outro que tenha andado sobre as águas como Jesus, senão a Pedro. Que privilégio! Mas ainda andando sobre as águas, ele vacilou. Mas Jesus disse para ele andar. E Jesus foi até lá e o tomou pela mão. Se fosse você ou se fosse eu, talvez diríamos para ele: vai nadar, seu elemento. Quem mandou duvidar do que eu falei? Nade de volta para o barco, seu incrédulo. Mas não, mas Jesus o colocou lá para andar sobre as águas. E Jesus o toma pela mão porque estava dizendo para Pedro: Pedro, ainda que você seja infiel e duvide de mim, no que me toca para com você, me dá a mão aqui, eu permaneço fiel, então te coloco no barco de novo. A infidelidade de ninguém pode transformar o meu caráter. Obrigado. Porque eu continuo na verdade. Consegue entender o que eu quero dizer? Tem muita gente que começou bem e ao longo da vida foi sofrendo. Isso foi transformando a sua alma ao ponto de fazer o que não gostava de fazer, de praticar o que não gostava de praticar. Se transforma numa outra pessoa que não era, porque se deixou levar pela motivação do outro lado. Permaneça fiel, porque Deus honra aquele que é fiel. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. Seja fiel, não deturpe o seu caráter, a sua vida, a sua alma por causa do externo. Isso vai passar, isso vai acabar, isso vai chegar a um outro ponto que você não vai ter mais isso na vida, e você precisa continuar sendo a mesma pessoa de valor, a mesma pessoa de integridade. Tem que continuar fiel. Porque no final das contas a vida virá cobrando o estado de alma de cada um. Mais cedo ou mais tarde a vida cobrará o estado de alma de cada um. Não deixe a tua alma se transformar naquilo que você não é. Permaneça fiel. Eu bati porque ele me bateu. Jesus disse: se alguém bater na sua face, faça o quê? Devolva com um murro mais forte. Não, se alguém bater na sua face, faça o quê? Dê a outra face. E aqui não é no sentido de você sair por aí, pode bater que eu sou humilde. Oh glória, do outro lado. Não é nesse sentido. É no sentido de você não se transformar na pessoa que te fez mal. Você não pode se transformar naquele que te fez mal. A sua alma tem que permanecer fiel. Fiel. É porque o Senhor não conhece a minha vida. Se eu contar a minha, oh glória. Você já viu aquele negócio de contar o problema por... Não, deixa para lá. Seja fiel. Olha o verso 6. Eles falaram à igreja a respeito deste seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus. Eles falaram à igreja, falaram o quê? Bem. Sabe o que é isso? Testemunho. Uma alma próspera tem testemunho de vida. Podem não gostar, mas vão ter que assumir. Não, você não entendeu. Até quem não gosta de você. Uma pessoa um dia disse para mim assim, eu, andando com essa pessoa, ela veio e falou assim: olha, eu sinceramente, essa sua santidade me irrita. Falei: oxe, como assim? Eu nem percebi que eu era tão santo assim. A sua maneira de viver, a sua maneira de falar, e a fidelidade da sua alma, e a verdade da sua alma, até quem não gosta vai ter que assumir. Porque a testemunho é a sua identidade. Amém? Eu não posso me vestir de pastor para vir para cá. Eu preciso ser pastor.
Quando eu durmo, eu sou pastor. Quando eu acordo, eu sou pastor. Se eu vou para a rua, eu sou pastor. Se eu converso com pessoas, eu sou pastor. Se eu estou aqui, eu sou pastor. Se eu prego aqui, eu sou pastor. Se eu vou para lá, eu sou pastor. Eu não posso me vestir da imagem de pastor. Porque se eu me vestir da imagem de pastor, o nome disso não é identidade, o nome disso é hipocrisia. A sua alma vai dar testemunho, inevitavelmente. Então, meu irmão, viva em Cristo, esteja em Cristo, se agarre a Cristo, deixe Deus prosperar essa alma. Um irmão me disse um dia que ele foi mandado embora da empresa que ele trabalhava porque descobriram na empresa que ele era crente e tinha uma política naquela empresa de que nenhum crente podia trabalhar lá. E eu perguntei para ele: e agora você vai fazer o quê? Ele olhou para mim e falou, ele é bem goianão, né? Deixa eu falar na linguagem de goiano. Ele falou: vai, pastor, procurar outro? Ah, você não entendeu, tá bom. Crente século 21, fui mandado embora do emprego, misericórdia, mas minha vida é uma tragédia, minha vida tudo é errado, nada funciona, tudo que eu ponho a mão não dá certo, a minha vida só o sangue de Jesus, misericórdia, não sei mais o que faço, até o emprego que eu tinha agora não tenho mais. Irmão, vira uma calamidade. Que alma pobre. Alguns dias depois, lá estava o irmão trabalhando, dando testemunho do novo emprego. Simples assim. É o estado de alma. Aleluia. Só olhe de lado, não fale nada, pelo amor de Deus. Só olhe de lado. Vê se o irmão está com uma carinha de alma próspera. Ou se ele está meio borocochô aí. Tem que ter alma próspera. Tem um irmão lá em João Pessoa, hoje ele é pastor, na época ele era só um obreiro da igreja lá, que eu me lembro que tudo que ele falava era só bênção, até hoje, só bênção. E eu peguei esse negócio também do só bênção, há muitos anos que eu falei, mas tá só bênção. Aí um amigo meu lá no Tocantins, ele me liga, e aí, como é que tá, pastor? Só bênção. Ele, mas tem luta também. Falei, bom, eu falo da bênção, você fala da luta, pronto. Aí fica equilibrado. Porque tem gente que a alma dele dá testemunho negativo demais. Muito ruim tudo. Tem que superar. Tem que vencer. Isso parte de dentro. Se a tua alma é próspera, até o que está ruim, você arruma um jeito de rir disso. Meu irmão caçula, o pastor Rodrigo, ele é pastor na igreja lá em Goiânia, no estado de Goiás. E pense, ele é totalmente o oposto de mim. Eu sou tímido e ele é extremamente extrovertido. Eu sou todo difícil de conversar com as pessoas, ele já chega e todo mundo já é amigo dele. Ninguém precisa nem abrir a boca, basta estar presente e já virou amigo. Ele tem uma facilidade de comunicação, de chegar, ele é muito carismático. E o Rodrigo, todas as vezes que ele veio me trazer problemas, me contar algum problema, alguma situação, e olha que ele já me contou cada problema, ele nunca me contou um problema que não fosse rindo. Mano do céu, você não sabe o que aconteceu. Quando ele começa a rir, eu já penso logo, eu tenho que chorar. Quando eu vejo ele rindo, eu penso, eu vou ter que chorar, porque lá vem. Pense num pastor alto astral, é o meu irmão. Tudo é rindo, tudo. Que estado de alma. Que Deus nos dê saúde na alma, para nós olharmos os problemas e rirmos dele. Sabe por quê? Porque nós sabemos já quem vai vencer esse problema. Que possamos rir dos problemas, rir das dificuldades, que a nossa alma seja tão próspera. Agora, para terminar, aguenta aí? Ok, para terminar, volta no verso 2, por favor. Para terminar, olha o que diz: amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim, repita essa palavra, assim.
De novo. Assim como vai bem a sua alma. Todas as coisas precisam ir bem na minha vida, assim como vai bem a minha alma. Pastor, meu negócio está feio ali, tá, mas para mim está bem. Por que está bem? Porque a minha alma está bem. Pode ter certeza, se você entender esta verdade, muitos problemas que te afetam hoje só afetam por causa do estado da sua alma. Quando mudar o estado da sua alma, você vai olhar para esse problema e vai dizer: meu Deus, como eu sofria por causa do negócio desse. Como é que pode, Jesus, eu estar sofrendo por uma coisa dessa? Alguém já teve uma experiência dessa, depois de passar o problema, passar o tempo, você amadurecer, e você olhar e falar: Jesus, não acredito que isso me fez sofrer tanto. Alguém já teve essa experiência? Se não teve, vamos virar pastor que você vai ter. Então, quantas vezes eu também já tive isso? Meu Deus, isso aqui me fez chorar. Eu perdi o sono por causa de um negócio desse. A minha esposa, ela tem uma firmeza tremenda. Ela não tem essa crise de alma, não. Quanto mais aperta, mais ela olha com tranquilidade, com calma. Quanto mais difícil fica, amém, Deus está no controle de tudo. Aí tem hora que eu olho para ela e falo: aleluia, é verdade. Para não pensar que eu estou preocupado. E é verdade, Deus proverá, Deus vai fazer, aleluia. Porque as coisas ao nosso redor passam a ter a identidade da nossa alma. Não estou dizendo que você vai resolver todos os problemas quando você se porta para fora. O que eu estou dizendo é que, dependendo da tua alma, nenhum deles vai te afetar mais. Você vai encarar problemas que você vai resolver assim, você vai encarar problemas que vai demorar mais tempo para serem resolvidos, mas nenhum deles vai afetar tanto como está afetando agora. Porque você vai pensar mais, vai ter mais fé, vai ter mais entendimento, vai ter mais capacidade de ação, porque a tua alma não vai estar afetada. Sabe o que Jesus fez um dia para escolher os 12 apóstolos? Ele estava no meio de 70 discípulos, 70. E ele mandou os 70 evangelizarem, os 70 foram, quando voltaram todo mundo feliz, porque cada um tinha uma história para contar, de milagre, de mover. E Jesus olha os 70 e decide, dentre os 70, escolher 12. Se você ler lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 12, você vai ver essa história. Jesus olha dos 70 e ele vê: bom, desse eu vou ter que escolher 12. Aí ele sai para o monte e vai orar. E passa a noite inteira orando. E quando desce de lá, nominalmente, ele escolhe os 12. Por que ele foi para o monte orar e não simplesmente escolheu logo? Porque os 70 estavam todos na mesma empolgação. Aleluia, maravilha. E ele olhou assim e falou: todo mundo no mesmo perfil. Você já viu alguém ficar deprimido de tão abençoado? Ninguém fica: pastor, estou em depressão, porque eu fui tão abençoado, que transbordou. Aí eu não aguentei e descachimbei. Não, não tem. Todo mundo empolgado, é milagre, é cura. Jesus falou: maravilha, vamos esperar passar a empolgação para eu poder escolher os 12. Aí ele saiu do campo de influência daquele ambiente, foi para o monte, ficou sozinho orando, orou a noite inteira. Quando ele voltou, o ambiente já era outro. E agora, longe dessa influência dos olhos, ele decide em Deus. Ele tem revelação de Deus, inspiração de Deus, para descer aqui e fazer as escolhas certas. Sabe o que é isso? Estado de alma. Está tão envolvido muitas vezes na situação, que você vai na onda de cada problema, na onda de cada situação. Você vai reagindo no impulso do que tudo te leva, do que tudo te empurra, do que tudo provoca. E você vai só dando resposta para o problema. Você não se posiciona para administrar o problema. Só vai na onda, no estímulo. O problema vem, você responde. O problema vem, você responde. Mas você não para e administra o problema, porque a alma está afetada. Você tem que sair desse campo. Calma, não me afete aqui, calma, deixa eu pensar.
E qual é o lugar que você tem que ir? Jesus deu a receita. Saia do meio. Tranca o quarto. Faz o quarto virar o teu monte. Vai orar. Quanto tempo eu tenho que orar, bispo? Eu não sei. Pode seguir a receita de Jesus também. Ele orou só a noite inteira. Vai orar. Uma vez eu orei tanto que eu não tinha mais argumento. Aí, para poder não ficar repetindo tanto o que eu queria orar, chegou um momento que eu falei: Deus, eu não quero ser a tua presença, também não tenho mais o que falar. A única coisa que eu tenho para dizer é: estou aqui. E fica aí. Estou aqui. Os argumentos acabaram, mas eu sei que eu tenho que ficar aqui. Estou aqui. Até ter aquela percepção, aquela sensação da visitação, aquela coisa maravilhosa de que agora sim posso levantar. Vai orar. Vai aos pés do Senhor. Volte ao beabá da fé. Volte à prática antiga. Não tem segredo. Não tem receita nem fórmula mágica. É o básico. Vai orar. Ah, mas ainda não tive resposta. Continue orando. Capítulo 10 de Daniel. Daniel queria uma resposta sobre Israel e se propôs a orar na beira do rio e ficou orando, e não tinha tempo para parar não. Ele queria uma resposta. 21 dias depois o anjo Gabriel veio falar com ele e disse: olha, desde o primeiro dia que você propôs no seu coração de orar, o Senhor me enviou. Em outras palavras, a oração foi ouvida, mas ele orou. Sai do meio, vai orar. O que está faltando na sua vida não é conselho de pastor. O que está faltando na sua vida não é buscar a igreja poderosa que existe na cidade, que entrando da porta para dentro vai mudar a sua história. Não é a placa da igreja ungida. Não é o pastor superstar espiritual. Não é o profeta que vai revelar todas as coisas e falar o oculto e o profundo. O que está faltando na sua vida é você ter uma alma próspera em Deus. Você dobrar os seus joelhos e ter relacionamento com o Senhor. É você que está faltando. Não é a escora. Não é o amuleto gospel. É você. Dobrar os seus joelhos e ter o seu relacionamento com Deus. Você buscar a prosperidade da sua alma em Deus. Aí tudo vai mudar. Porque assim como vai bem a sua alma, você também vai viver bem em todas as coisas, inclusive na saúde. Deixa eu orar por você. Fique de pé, por favor. Quantos querem ter uma vida mais profunda em Deus aqui? Querem um renovo na alma? Vamos cantar neste momento e buscar em Deus o renovo da alma. Porque só Ele pode trazer esse renovo na nossa vida. Só Ele. Enquanto muitos estão buscando coisas e soluções de fora, o milagre e a bênção muitas vezes está dentro de nós. Só falta ativar isso e viver uma alma melhor. Eu não sou mau porque o mal me cercou. Eu não me perco porque o inimigo me prejudicou em alguma coisa. Eu preciso permanecer firme. Firme. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos que estão aqui esta noite. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha operar poderosamente em cada alma, em cada pessoa, em cada vida, trazendo renovo de alma, Senhor. Quebrando o jugo, quebrando as barreiras,
quebrando as ataduras, os grilhões, as correntes que amarram e prendem as emoções. E eu creio que neste momento a tua palavra está sendo libertadora da alma. Traga, Senhor, essas qualificações de uma alma próspera. Traz a verdade, a fidelidade, o testemunho, para que os teus filhos venham viver em satisfação plena. Em nome de Jesus, Deus, tire a tristeza, tire a mágoa, tire o rancor, tire a autocondenação, a autoculpa, e traz mudança, Deus. Que esta alma venha a ser elevada ao Senhor e venha a ser feliz, venha a ser alegre de novo, venha sorrir, venha brincar.